Olá, querido irmão, graça e paz, Deus abençoe você e toda a sua família. Vamos olhar agora para o Salmo de número 82. Esse salmo possui um contexto interessante, porque em Israel, desde a época de Moisés, quando Moisés, depois de uma conversa com seu sogro chamado Jetro, ele estabelece líderes que iriam o auxiliar no cuidado com o povo, na liderança com o povo, para que ele pudesse de fato exercer um ministério abençoado. Havia milhões de pessoas no acampamento, no deserto, e ele não poderia cuidar dessas pessoas sozinho. Isso iria acabar com todas as forças dele. Então foi estabelecido líderes. Futuramente foi estabelecido também juízes. Essas pessoas julgavam as causas menores. Quando havia uma querela no meio de uma tribo, tinha um juiz que ia e julgava aquela situação. Então Israel sempre teve esse juiz. Depois nós temos um livro chamado Juízes, depois do livro de Josué, que nos mostra a história de alguns juízes famosos, como Sansão, como Toniel, como Sangar, como Eude, como Débora, que foram juízes. E depois nós temos também a figura de Samuel também, que foi um juiz e um profeta no meio do povo. Esses profetas, esses juízes então julgavam o povo. Nesse Salmo 82, Asaf faz uma comparação entre esses juízes e alguns desses juízes e Deus, que é o grande juiz e o verdadeiro juiz. Portanto, no versículo 1, ele apresenta a figura de Deus como aquele que de fato julga o povo, mas julga o povo com verdade, com equidade. Ele de fato é justo. E é dito o seguinte: Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Portanto, aqui a expressão que nós temos deuses aqui, ela é melhor traduzida por anjos, né? A expressão anjos. Aqui, então, está dizendo que Deus, ele é aquele que assiste no meio da congregação, é aquele que julga diante dos anjos, ele julga o povo. Mas do versículo 2 até o versículo 4, é-nos apresentado que os juízes terrenos, aqueles juízes que estavam julgando Israel, muitos deles tinham um caráter deturpado. E o salmista diz o seguinte: até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei corretamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Ora, o pecado tem essa capacidade de destruir todas as coisas. E os juízes que julgavam o povo, que dirigiam o povo, eles também eram filhos de Adão, eram pecadores. E aqui é dito que muitos deles julgavam com parcialidade. Eles aceitavam suborno, eles não olhavam para a causa do pobre, para a causa do justo, eles olhavam às vezes para uma oferta que recebia. Então alguém chegava e falava para um juiz: olha, se você julgar da forma como eu quero, eu posso te dar isso, eu posso te dar aquilo. Havia uma corrupção generalizada entre os juízes, não muito diferente do que acontece nos dias de hoje entre a classe política. Não todos os políticos, mas muitos políticos que agem dentro dessa corrupção. E aqui é dito que o caráter desses juízes estavam totalmente corrompidos e nos apresenta então a fragilidade humana. Vamos continuar lendo do versículo 5 ao versículo 7. Diz assim: eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. A ideia aqui é que esses juízes falhavam porque eles eram humanos e eles estavam em trevas, eles eram como qualquer mortal que de fato estava sob a atuação do pecado. O versículo 6 é um versículo às vezes complicado da tradução, porque diz assim: eu disse, aqui Deus falando, né? Sois deuses. A expressão deuses aqui, ela está com letra minúscula. Em algumas traduções se optou pela expressão anjos, mas também há uma explicação de que quando há essa expressão sois deuses, com letra minúscula, está apontando para essa imagem de Deus no homem, ou seja, por mais que o homem
ele está morto em seus delitos e pecados, ele de fato ele está longe de Deus, mas ele tem uma origem gloriosa, ele foi feito pelo próprio Deus, a sua imagem e semelhança, e ele perdeu isso com a queda. E aí é dito depois, para corroborar essa ideia: sois todos filhos do Altíssimo. Portanto, essa talvez seja uma melhor interpretação desse versículo. Mas em todo caso, apresenta o que? Essa fragilidade do homem, essa dificuldade do homem de viver uma vida correta. Portanto, o homem precisa de apelar para o grande juiz. E isso é feito no versículo 8. É dito assim: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Querido irmão, naquele tempo e nos tempos de hoje, nós somos sempre governados por pessoas passíveis de erro, pessoas que podem ser influenciadas, que podem às vezes ser subornadas, e isso aqui nós estamos falando da esfera civil, não da esfera religiosa. E é dito que os juízes daquela época, como os juízes de hoje também, estavam às vezes se corrompendo, mas havia um juiz que era sobre tudo, e esse juiz é Deus. Esse juiz não pode ser subornado, esse juiz não pode ser comprado, ele não é corruptível. Por quê? Porque ele é justo, ele é totalmente bom, e ele é aquele que conhece todos os corações e esquadrinha cada um dos corações. Portanto, isso aponta para a segurança que nós temos. Nós temos um Deus que cuida de nós. Por mais que às vezes nós venhamos a nos decepcionar com pessoas, nós venhamos a viver num mundo onde a corrupção graceja por todos os lados, nós podemos confiar que existe um Deus que é juiz sobre a nossa vida. Nenhuma injustiça, nenhuma maldade ficará impune. Deus julgará todas as coisas. Essa é a certeza do nosso coração, essa deve ser a certeza do seu coração. Eu te convido nesta manhã a encher o teu coração de alegria, de paz, de esperança, sabendo que por mais que coisas ruins possam estar acontecendo, há um Deus que é juiz sobre toda a terra e está vendo tudo, e por fim ele se levantará. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua casa, e confie no Senhor Jesus. Amém.